Fala galera, bem-vindos ao canal Seja um Holder. Então vamos dar sequência aos vídeos de indicadores, dessa vez com indicadores de crescimento, certo? Roda a vinheta! Então, o indicador de taxa de crescimento é o CAGR, né? Então, ele é uma taxa de crescimento composta, onde ele vai analisar aí ao longo do tempo como é que é o crescimento de uma determinada área que a gente vai estar analisando, né? Então, se a gente for olhar a base da fórmula, a gente vai ter o valor final dividido pelo valor inicial elevado a 1 dividido a quantidade de anos menos 1. Então, ele pega o valor inicial e o valor final e faz essa comparativa, essa taxa de crescimento, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, aí um exemplo onde uma empresa ela tem um valor de 10 mil reais em caixa, né? A gente está considerando aí um valor de caixa de 10 mil reais, ou um investimento. E após 5 anos, esse investimento ele está em 12 mil reais, a gente vai ter aí um lucro durante esses 5 anos de 2 mil reais. E se a gente aplicar então essa fórmula que a gente falou antes, a gente vai ter uma taxa de crescimento aí de 3,74%. Então ele está considerando qual é a taxa de crescimento ao longo desse período de 5 anos, considerando o valor final e valor inicial. Quando a gente for olhar então para as empresas, a gente vai ter o CAGR de receita, e ele é sempre considerado aí os últimos 5 anos, né? Então a gente está fazendo uma avaliação aí de um prazo maior, de longo prazo, para que a gente tenha um histórico, né, desse indicador aí nas empresas, então por isso dos 5 anos. Então, no momento que a gente vê essa taxa de crescimento, a gente vai estar avaliando aí como é que tem sido o crescimento da receita da empresa no período desses 5 anos. Isso aí, galera. Então, normalmente, quando a gente vai buscar indicadores no site, a gente vai ver sempre esse CAGR dos últimos 5 anos, né? Então, vai ter o CAGR receita dos últimos 5 anos, que é justamente o quanto a receita da empresa aumentou ao longo desse tempo, tá? Então, obviamente, quanto maior, melhor, mas isso é um indicador que não tem como a gente ter uma base de valor, o mínimo de tanto é bom, o mínimo não é, porque, obviamente, quanto mais a empresa cresce, melhor. Mas isso é importante vocês analisar dentro do mesmo setor sempre, né, para poder comparar quanto cada empresa está crescendo. E, obviamente, isso é uma coisa também que tem que ser analisada, o tamanho que já está a empresa, né? Se vocês vão pegar uma empresa que já tem um tamanho muito maior, já é líder de mercado, vamos dizer um banco Itaú, obviamente a taxa de crescimento vai ser menor que um Banco Inter, né, que está agora começando a aumentar cada vez mais. Então isso é uma coisa que também tem que cuidar um pouquinho na hora de analisar. Dentro disso a gente também vai ter o de lucro, né? Então essa taxa de crescimento ela pode ser medida aí também em relação ao lucro, e é da mesma forma. A forma de cálculo é o mesmo, só que em vez de a gente estar olhando receita, a gente está olhando o lucro dessa empresa. E daí também tem que tomar alguns cuidados, né, em relação a esse indicador. Os problemas então que o CAGR pode passar para nós. Como ele pega, como o Thiago falou, a fórmula, o valor final e o inicial, né, ao longo desses 5 anos, uma empresa que tem daqui a pouco ciclos de alta, tanto de lucro quanto de receita, podem no final aparecer um CAGR bom, mas se você for pegar e analisar ao longo dos 5 anos, eles apresentam anos com uma alta muito grande de receita ou de lucro e outro ano muito baixo, e assim eles vão indo, né? Empresas que têm ciclos, né, de alta, de venda, de mercado em si, podem apresentar essa oscilação muito grande ao longo do tempo e pode daqui a pouco não ser um indicador bom para quem quer investir pro longo prazo, né? O ideal é sempre pegar empresas que tenham um crescimento constante, mesmo que daqui a pouco seja de forma lenta, como a gente busca o longo prazo, seja de forma constante. Então, quando vocês forem olhar o valor do CAGR, sempre desçam um pouquinho mais, lá sempre tem certinho o lucro que teve ao longo desse tempo, vejam se realmente ele é constante e crescente ou se ele oscila muito, e mesma coisa na receita. Assim, tanto quando a gente pode olhar nesse período, né, como é que foi o lucro, a gente também pode olhar o histórico desse indicador, né, dessa empresa, né, dos últimos anos aí, porque ele sempre vai contabilizando os últimos 5 anos, né, então para ver se isso também é estável, né, se não teve anos que oscilou demais, né, então pegar o histórico desse próprio indicador, ele é bacana. Fiquem também até o final do vídeo aí que a gente vai passar uma dica onde normalmente não tem aí nos sites aí de investimento ou de análises, né, de fundamentos, para a gente correlacionar aí também a taxa de crescimento com lucro e preço de ação. Então fiquem até o final que depois da prática a gente mostra aí para vocês. É isso aí, eu tinha que falar isso no início, né? Sim. Eu esqueci. Tá bom. Tá, galera, vamos pro quadro agora. Valeu! Fala, galera, então, dando
segmento aí ao nosso vídeo sobre crescimento, a gente vai agora botar aqui para o quadro então os dados da Fleury e da Qualicorp, né, sobre os Kager e a nossa surpresa que nós botamos no final, a dica aquela. Vamos começando então, o Thiago vai falar para mim aí, Kager receita da Fleury. Fleury receita 6, não, Fleury, só um minutinho, 11,59. Lucro 29,49. Agora Qualicorp, 6,05 de receita e de lucro 22,49. Então aqui só, né, em relação para a gente já colocar os valores aí e entender também como a gente pode calcular o PEG Ratio, né? Então seria o valor do preço sobre o lucro dividido pela taxa de crescimento, né, do lucro. Então a gente vai estar comparando o preço e lucro da ação junto com o crescimento. Então isso faz com que a gente tenha um comparativo aí mais preciso relacionando todas essas questões, tanto o preço, o lucro e o crescimento, né? E daí também, quanto menor for esse valor, melhor, né, em relação a isso. Já crescimento, quanto maior, melhor. Então a gente tem que cuidar disso na hora de fazer essa análise comparativa. Vamos botar então primeiro os dados aqui. Isso. Depois a gente vê. Vê aí o da Fleury primeiro. Fleury PL de 49,78. Tá. Aí. Dividido por? Pelo Kager, que é 20, já tá aqui. Tá, 29,49. Isso, que é este valor aqui em cima. Perfeito. Isso dá? Dá 1,68. E da Qualicorp, então, PL de 23,36 dividido pelos 22,49. Isso vai dar 1,03. Então aqui, galera, vamos ver então quem se sai melhor. Então o Kager receita, a Fleury apresenta um crescimento maior. Kager lucro também a Fleury. Só que olha que interessante, pessoal, quando a gente vai analisar o PL, né, que é o preço sobre o lucro, a Qualicorp apresenta um número melhor, né? Lembrando que esse indicador, quanto menor, melhor. Exatamente, então o PEG Ratio da Qualicorp está melhor porque está um valor mais baixo, né, em relação à possibilidade de crescimento que ela também vai ter e lucros, né? Isso. Lembrando então, de novo, pessoal, isso é apenas alguns indicadores, né? É importante vocês verem essa sequência até o final, né, para vocês verem realmente como a gente analisa aqui, tanto eu quanto o Thiago, as empresas que a gente vai investir, né. Lembrando que tem mais um vídeo que eu acho que é muito importante, pessoal, talvez o mais importante de toda essa, bem bacana essa série, que são indicadores ocultos, vamos dizer assim, né, que tem a possibilidade de vocês verem a governança da empresa, se os CEOs da empresa, se se eles reinvestem na empresa, se eles têm ações da própria empresa, né, a chamada pele em risco, né, que a gente acha muito importante. Se eles estão realmente ali dispostos a investir no próprio negócio que eles estão ali no dia a dia, né? Então eles que estão no dia a dia da empresa, né, e fazendo realmente o operacional, espera-se que eles realmente investam na empresa. Então claro, a gente tem que analisar isso, né? E claro, a gente vai ter que investir mais tempo, né? Mas que com certeza isso vai nos trazer um bom resultado na hora de avaliar essas empresas. Até porque eles que estão ali dentro, eles têm informações muito melhores que nós. Então, exatamente. Se eles que estão ali não acreditam na própria empresa, por que nós iríamos acreditar, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta. Então no próximo vídeo a gente vai trazer esses indicadores, dizer para vocês onde vocês devem olhar isso e mais alguns outros aí que não se encontram nos sites. Lembrando que na descrição tem o Status Invest, que é onde a gente olhou, mas aparecem mais sites também. Outros sites vocês podem pegar esses mesmos valores. Isso, para ver como cada um se adapta melhor, né? Tem sites um pouco diferentes, então ver onde cada um se adapta um pouco melhor. Feito, galera? Então não se esqueçam, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, que é muito importante para nós, e compartilhem com os amigos de vocês. Deixem ideias aqui para a gente possa melhorar. O nosso intuito é sempre querer ajudar o máximo de pessoas possíveis, então se tem alguma dúvida nos peçam também, que a gente fica sempre feliz em poder ajudar e trocar informações aí para todo mundo crescer junto. Deixe seus comentários aqui, né, em relação a toda essa série de vídeos que a gente vem fazendo. Se tem uma dúvida em relação a algum, bem tranquilo, a gente consegue dar o retorno tanto por aqui quanto também lá no Instagram. Nos sigam lá no @sejamholder, lá sempre tem conteúdo bacana, notícias todos os dias. Podem nos mandar um direct lá com qualquer dúvida que a gente também vai responder.
Isso aí. E Instagram também. Ah, tu falando do Instagram? Falei. Eu tava viajando aqui já. Valeu, galera. gurizada. Até.